Nova Manhã. Comunicação consciente. Com Vanessa Pedrosa. Vanessa Pedrosa, sempre com a gente aqui às quintas-feiras, fonoaudióloga, doutora pela Unifesp, diretora da Fonoevidência, sempre ajudando a gente aqui, não só com a nossa voz, mas com a forma como a gente se comunica, né, Vanessa? Bom dia pra você. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvinte. Bom dia. A Vanessa tá meio que na mesma paleta ou é impressionante? Ela tá com um azul marinho, eu acho, né? né? Não é bem um roxo, mas tá Ali. Estava vendo vocês comentando e pensando, olha, eu estou na mesma paleta, estamos sintonizados. Vanessa, a gente comemorou nessa semana o Dia Mundial da Voz, né? Que é o nosso instrumento aqui diário também. Mas a gente sabe que isso é muito importante em qualquer atividade, porque quando a gente fala de voz, a gente fala de comunicação, né, Vanessa? Fala. A gente fala de comunicação. A voz é a nossa conexão com o mundo. É a minha conexão com vocês, é como eu mostro as minhas emoções. Quando eu digo bom dia e essa modulação mostra que minha voz está com saúde e que ela consegue fazer isso. Então, voz é sim comunicação. E uma boa voz depende de bons cuidados, de boa higiene vocal, depende daquilo que você faz com ela no dia a dia. E a gente tem que saber que a gente precisa ter longa vida vocal, né? Nós não percebemos a importância da voz na nossa vida porque não falta. No momento em que falta, naquele dia que você está muito gripado, que a inflamação pegou sua garganta de vez e atingiu a sua voz, aí você pensa, puxa, ficar sem voz é terrível. Então precisamos cuidar. E a gente cuida tendo higiene vocal. E o que é, né, higiene vocal? O que é isso? É lavar a voz, limpar a voz? Não. Nós temos alguns cuidados importantes. O primeiro deles é a hidratação. Nós não podemos deixar de tomar água. E tem que tomar muitas vezes por dia. Tem aquela turminha que fala que não gosto de água. Não tem isso, tá? Nosso corpo foi feito para receber essa água e nós precisamos dela. Nós precisamos, vocês já ouviram muitas pessoas dizerem 2 litros por dia? Pelo menos. Mas esses 2 litros não é para voz não, tá? Esses 2 litros é para o corpo inteiro. O seu cérebro precisa de água para funcionar. Observa que nos dias em que você tá meio... tá muito quente, você tava no sol, o seu pensamento não funciona direito, porque o seu cérebro está desidratado. Então precisa de água também. Outra coisa é o consumo de álcool. O álcool faz muito mal para a voz. Eu sempre brinco que quando a gente toma muito álcool, o primeiro efeito é a gente fica bonito, corajoso e falante. E aí também aumenta o uso vocal e o abuso vocal faz mal. Mas o álcool, na verdade, ele causa uma desidratação no corpo que vai prejudicar a voz. E aí imagina, prega vocal desidratada e ainda bonita, corajosa e falante. É uma bomba para a voz como um todo, né, no final. Uso excessivo de voz e de maneira inadequada. Então assim, todo mundo fala muito, pode falar muito, não tem problema. O problema é quando a gente fala de maneira inadequada, não respira direito. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe aquelas pessoas que falam muito rápido assim, falando de soquinho, fazendo uma respiração rápida demais? Essa é uma pessoa que não sabe usar a voz adequadamente. Então esse é um dano causado na voz muito grande. Respirar pela boca. Sabe as pessoas que não conseguem dormir, por exemplo, de boca fechada, dormem com a boca aberta? Ou que passam o dia assim, respirando pela boca? Essa pessoa tem mais chances de ter problema vocal do que as outras, porque a respiração pela boca resseca muito o trato vocal e vai causar problemas vocais. São hábitos do dia a dia que geram problemas ou mantêm a saúde vocal. Mas Nonato e Michele, vocês sabiam também que tem alguns comportamentos do nosso dia a dia que podem causar alterações vocais? Vocês já tiveram algum problema assim do tipo, falei muito, aquela alteração de voz, aquela rouquidão que vem com hora marcada, que você sabe a hora que começou? Sim, eu tenho muito. Principalmente quando você vai, por exemplo, numa festa que você fala… E aí você sente nitidamente que você sai levemente rouco. E o pior é que você fala assim, vou descansar, amanhã vai estar melhor. Não, geralmente no dia seguinte tá um pouco pior. Eu faço alguns trabalhos além aqui da Nova de narração, né? E muitas vezes eu chego
num determinado momento em que eu digo, parei por hoje, porque parece que vem um cansaço Força, meio que natural, ô Vanessa. Eu não sei se isso é natural mesmo, a partir do momento em que eu forcei, que falei muito, tanto de manhã quanto emendando um trabalho no outro, ou se efetivamente é uma falha minha, mas geralmente eu tenho esse cansaço quando emendo um trabalho no outro falando muito tempo. Muito bom exemplo, Nonato. Ouvintes, a voz do Nonato, ela é muito bonita, a gente sabe disso, e ela é muito bem usada. Você fala pausado, você usa ela num tom e numa projeção que não causa problema. A questão é que nós, quando usamos a nossa voz profissionalmente, a gente tende a projetar um pouco mais. E também o uso vocal. E o que você faz chama autoconhecimento. Você sabe o seu limite. Às vezes as pessoas ou não sabem, ou, por exemplo, o professor, o limite dele, suponhamos que é meio-dia, mas ele vai dar aula até às 5 da tarde. Não tem opção, ele vai falar. Então, o que ele precisa nesse caso? De muito exercício. Aquecimento vocal, desaquecimento vocal e exercícios de condicionamento. O exercício de condicionamento é igualzinho para academia. Primeiro a gente aquece, né? Aquece para subir na esteira, ali você sobe na esteira, corre um pouquinho para depois puxar peso. O condicionamento vocal é o puxar peso, é deixar a musculatura da prega vocal forte o suficiente para durar o tempo que precisa. Então, esse exemplo seu foi maravilhoso, porque você sabe o seu limite e você sabe que dali para frente você vai precisar de mais exercício. Ou, no seu caso, você já sabe que tá tudo bem, que você pode parar. Isso é um alerta. Fadiga vocal é um alerta. Nós precisamos sempre prestar atenção. Se começar a doer a garganta quando fala muito, sentir falta de ar, são alertas para a gente tomar cuidado. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela tem a voz muito fina, sabe? E aí ela tentava impostar a voz e ficava muito rouca. É verdade também, né, Vanessa? Quando você quer, você tá usando de forma errada, tem a ver com o que você tá falando, né? Você quer deixar ela mais grave, assim, pra imitar o Roberto Nonato, e aí acaba ficando rouca, não é? Fica rouca sim, porque você tá usando a voz fora do seu padrão. Precisa de exercício para chegar lá também. Então, quando a gente fala muito fino assim, o que acontece? A laringe fica elevada o tempo todo no pescoço. Cansa demais. Então tem que abaixar, fazer exercício para colocar ela numa região confortável e ela aprender a usar a voz melhor. Então são cuidados que a gente tem no dia a dia. E, gente, posso contar uma curiosidade? O Dia Mundial da Voz começou no Brasil. Ele foi promovido aqui no ano de 2004. E de lá pra cá, olha, a gente tem uma história maravilhosa. Ele já era comemorado no Brasil e depois, em 2004, passou a ser comemorado no mundo. Por causa do nosso trabalho aqui, das campanhas da voz. Eu tenho um orgulho enorme de fazer um pouquinho parte dessa história e de poder compartilhar com vocês os cuidados da voz nessa semana tão importante para nós. Que legal, muito bom. Obrigada, Vanessa, pela sua participação sempre aqui, os ouvintes adorando as dicas. E até semana que vem, a gente espera quinta-feira. Até semana. Até. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Tchau, Vanessa. 6h37 agora.